Você com certeza já se deparou com alguma família que nitidamente tem um filho favorito. São aquelas famílias que têm mais de um filho e favorecem e protegem um filho muito mais do que o outro. São famílias que usam dois pesos e duas medidas diferentes para algo que um filho faz e que o outro filho faz também. Se o filho favorito faz uma coisa simples, tipo lavar a louça, ele é o melhor filho do mundo, o melhor da família e o mais amado. Mas se o outro filho passa em Harvard, em física quântica, sei lá, ele não fez nada mais do que a obrigação dele. Você que está assistindo já deve ter se deparado com esse tipo de cenário na sua vida, onde que existe uma família que favorece muito mais um filho. Ou pior, você que está assistindo pode ser de uma família que tem um filho favorito, sendo você o filho favorito ou não. E apesar de ninguém tocar muito nesse assunto, que algumas famílias têm um filho favorito e protegem mais ele, esse conceito virou um problema social e traz diversos riscos para a sociedade. Quando uma família decide indiretamente proteger mais um filho e tratar ele como um filho favorito, eles estão automaticamente colocando dois irmãos em disputa na própria vida, fazendo até muitas vezes os dois irmãos se odiarem, sendo que eles nem tinham motivos para se odiar. Essa briga já foi herdada dos pais dele, que simplesmente decidiram proteger um. E nesses últimos dias eu tava assistindo apenas um show só de bobeira, e eu acabei notando que superficialmente apenas um show representou isso. Representou como que uma família ter um filho favorito gera problema para os irmãos. Em apenas um show a gente tem o Rigby que com certeza é o personagem que mais se transforma ao decorrer das temporadas. Em alguns episódios a gente vê que o Rigby tem uma família complicada que sempre fica jogando ele pra baixo. O pai dele principalmente sempre fica tratando ele mal, falando que ele é um imprestável, um inútil e por aí vai. E a gente conhece em alguns episódios também o irmão mais novo do Rigby, que é o Dom. A gente, espectador, sabe ao decorrer de alguns episódios que o Rigby não gostava do Dom porque o Dom era mais popular, porque o Dom roubava os amigos dele, igual a gente viu em alguns episódios, igual a gente viu nessa cena que eu vou colocar aqui pra vocês verem. Eu falei pra você ficar no porão. Opa, me desculpe, Rigby. Eu só queria te dar um abraço de aniversário. Eu não quero abraço nenhum. Eu vou te dar um abraço, Dom. Eu também. Nem pense nisso. Eu quero um abraço, cara. Além disso, o Dom é legal. Você é o melhor, Dom. Mas a gente não entendia profundamente sobre por que o Rigby tem tanta inveja do Dom. Apesar de todos os problemas que a gente passa quando a gente é criança, a gente é muito puro pra ter inveja, nada vem da gente. E foi aí que eu comecei a teorizar uma coisa muito interessante que se linka com o que eu acabei de falar no começo do vídeo. Se a gente se perguntar por um momento de onde que vem esse ódio do Rigby pelo Dom só ser mais popular, a gente pode chegar numa teoria. E se na verdade o tempo todo em apenas um show o Rigby tinha essa inveja e esse ódio do Dom porque os pais do Rigby tinham o Dom como um filho favorito? Para pra pensar comigo, se você já viu essa situação, se você já viveu essa situação, talvez você tenha visto um certo rancor que as pessoas têm pelos irmãos porque os pais protegem mais essa pessoa. E a gente já viu nesse desenho diversas cenas onde o pai do Rigby tá jogando na cara dele que ele não é igual ao Dom. E tá perguntando pra ele, tipo, por que você não é igual ao Dom? Por que você não age igual a ele? Por que você não é bem sucedido igual a ele? Parece fazer bastante sentido que essa amargura que o Rigby sente pelo Dom nas primeiras temporadas tenha como origem esse favoritismo que os pais do Rigby teve com o Dom. E a pergunta que eu deixo no ar nesse vídeo é a seguinte: o quanto será que esse favoritismo pelo Dom afetou a vida do Rigby? Em muitos momentos nesse desenho a gente vê o Rigby se sentindo um fracassado. Ele sente várias vezes que tudo que ele faz não é bom, que ele só erra na vida dele, que ele nunca vai ser bem sucedido. E isso me lembra bastante a situação de pessoas da vida real que também passaram por favoritismo de filho. Diversos pais por aí colocam na cabeça de um dos filhos que o outro filho é muito melhor, que ele nunca vai ser igual esse outro filho, e aí isso já configura no cérebro da criança que ela nunca vai ser boa porque bom de verdade é o irmão dela. E quando essa pessoa sai da infância e vai para a vida adulta, três coisas acontecem na vida dessa pessoa. A primeira coisa é que essa pessoa que não foi a filha favorita vai para a vida adulta com a vida cheia de insegurança. Ela sempre vai achar que nada do que ela faz tá bom, porque se nada que ela fazia tava bom pros pais dela, por que seria bom pro resto da sociedade? E as outras duas coisas que acontecem na vida dessa pessoa, na verdade, é uma possibilidade. Pode acontecer uma coisa ou pode acontecer a outra. Essa pessoa pode virar uma viciada em trabalho, viciada em estudo, porque ela tá tentando constantemente agradar as pessoas, porque ela não conseguiu agradar os pais dela na infância. E a outra coisa que pode acontecer é essa pessoa coringar e não ter mais vontade de fazer nada.
É comum as pessoas que não foram o filho favorito pensar: se nada do que eu faço tá bom, então eu não vou fazer mais nada, não vou buscar estudar, não vou buscar trabalhar, vou viver a minha vida bem relaxado, já que tudo que eu faço não presta. E essa segunda possibilidade parece bastante com a vida do Rigby. Será que um dos problemas da vida dele foi ele não ter sido o filho favorito? Foi ele ter sido o filho excluído? Eu trago essa teoria pra vocês. Favoritismo entre os filhos prejudica a sociedade todos os dias e pode ter sido isso que aconteceu em apenas um show. Se você que tá vendo esse vídeo passou por isso e se identifica com tudo que eu tô falando, ficou com inseguranças porque você não foi o filho predileto, talvez esse vídeo faça sentido pra você e talvez você consiga se colocar no lugar do Rigby e até entender por que ele não era tão esforçado. Porque se a gente supor que essa teoria é verdade, que essa teoria faz sentido, talvez você que não foi o filho favorito e o Rigby de apenas um show tenham muito mais em comum do que você imagina. Você da vida real que não agradava os seus pais por nada, porque eles só tinham olhos para os seus irmãos, também passou por esse vazio que o Rigby aparentemente passa porque a família dele só dá atenção pro Dom. Ter personagens como o Rigby que passaram por esse favoritismo é muito importante pra gente da vida real, porque ele traz uma mensagem, uma reflexão que é pra gente se ligar com esse problema. Se a gente não ficar esperto, pode ser que a gente mesmo esteja cometendo os erros que os nossos pais possam ter cometido no dia de amanhã. No dia de amanhã a gente também pode ser pai e mãe e acabar estragando a vida dos filhos com favoritismo. Esse favoritismo entre filhos atrapalhou muito a vida do Rigby, atrapalhou ele na carreira profissional dele, atrapalhou ele na carreira acadêmica, tipo, ele foi acabar o ensino médio anos depois. Atrapalhou ele no relacionamento dele, porque ele era muito inseguro com diversas coisas quando ele conversava com a Aileen, e provavelmente tudo isso veio pela relação que ele tem com os pais dele. Talvez lá no fundo o Rigby só estava passando por esse problema que diversas pessoas passam. De repente, lá no fundo, ele foi só mais uma das milhares de vítimas de favoritismo entre os filhos.